Nascente. Celebramos hoje o domingo de Pentecostes. O mistério pascal chega à sua plenitude com a vinda do Espírito Santo, que une todas as línguas, raças e povos, impulsionando-nos a viver o amor verdadeiro. Desfrutemos deste dia e deixamos o mesmo Espírito renovar nossa fé e nossa vida, tornando-nos cada vez mais autênticas testemunhas de Cristo. Cantemos. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seu rio, ó Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em seu rio, ó Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus que nos reúne nessa manhã de domingo para celebrar o amor de Cristo. E de modo muito especial hoje, celebramos o Espírito Santo sobre a sua igreja. Que ela venha renovar a cada um de nós nesta celebração, para que possamos sempre estar forte, vivo, a chama do fogo do Espírito Santo sobre cada um batizado. Mas nem sempre nós estamos de bem com a vida. Nem sempre essa chama está acesa em nossa mente. Muitas vezes nós deixamos ela apagar devido ao pecado. E diante da sua misericórdia, nesse momento, queremos reconhecer que somos pecadores, manifestando assim diante de Jesus a sua misericórdia, cantando. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, que são muitos, e nos conduz à vida eterna. Amém. E com alegria entoemos nosso hino de louvor. Glória a Deus.
colocando diante do altar do Senhor as nossas intenções. Faça seu pedido, sua prece a esse Deus misericordioso que está presente em nossa igreja, que está presente aqui agora. Vamos aqui colocar as intenções pelos doentes, pelos nossos idosos, por alguma família que perdeu um ente querido, que está precisando do conforto desse ombro amigo de Jesus que venha confortar essa família, e pelo falecido também. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, porque porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir. Porque tu me destes o carinho, me deste amor. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pedimos, Espírito Santo, agora mais uma vez, que venha renovar cada um de nós cantando. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Podemos assentar e vamos ouvir com atenção o vídeo da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós o escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos,
e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosa, ó Senhor, são vossas obras. Enche-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Se tirai o seu respiro, elas perecem, e volta para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renasce, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras, onde sejam agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades,
mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Vinde Espírito Divino, enchei-nos com vosso dom os corações dos fiéis e acendei neles o amor com fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Hoje a igreja está em festa. Quando falo a igreja está em festa, não estou falando só da nossa capela aqui da Boa Vista, mas todos os cantos da terra. Celebra-se Pentecostes. Pentecostes. Eu ouvindo aqui, é como se fosse um combustível que alimenta um veículo. Aquele veículo só movimenta se tiver combustível. São muitos veículos, né? Toda espécie de veículos, todas espécies de movimentos se movimenta através de um combustível. E esse combustível é que faz a explosão dele andar, a máquina funcionar. Eu estou falando desse Pentecostes, desse combustível, que é os dons. Quando Jesus estava aqui na terra, dizia para os apóstolos: eu vou para junto do Pai,
depois mandarei o meu Espírito, mandarei o Espírito Paráclito. Jesus estava falando da pessoa dele, Jesus, dele, Deus. Ou seja, fisicamente, Jesus estava falando, eu vou para junto do Pai, mas eu voltarei para ficar com vocês. Quando os apóstolos, Senhor, e como vão ficar aqui sozinhos, sem vós? Quem vai estar junto conosco para nos fortalecer? Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus está presente entre nós, não mais fisicamente, na pessoa de Jesus, mas Ele está presente aqui dentro de nós, espiritualmente, através do seu Espírito. Jesus está presente em cada um de nós. Você já pensou nisso, gente? Você já pensou que nós recebemos esse dom, essa fortaleza que é o próprio Jesus no batismo? Todos nós aqui fomos batizados, não foi? Recebemos esse Espírito Santo. E todos nós fomos crismados. Crismado é o sacramento mais forte que recebe os dons do Espírito Santo. E aqui nós vemos que esses dons são muitos. São muitos. O Espírito é um só, mas os dons são diversos. Aqui só para você notar aí na cadeira que vocês estão sentados aí, bem na frente, tem aí os 7 dons, não tem? E aqui na frente do altar tem os 7 dons do Espírito Santo. Quais são esses 7 dons? Vamos tentar lembrar eles aí? Sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e o temor de Deus. Olha. Será que nós estamos vivendo esses 7 dons? Será que nós estamos vivendo esses 7 dons? Esses são os dons que o Espírito Santo nos enriquece, nos fortalece, nos encoraja e faz nós viver uma prática constantemente com Deus. Esses dons, o primeiro passo é a sabedoria, né, gente? Se você não tem esses dons da sabedoria, infelizmente você não vai ter dom do Espírito Santo em você, né? Eu preciso ter o dom da sabedoria. Alguém diz, mas eu não tenho sabedoria nenhuma. Tem sim. O Espírito Santo está dentro de você. Você falta é reaviver, falta é ativar esse dom que você tem. Muitas vezes você tem um dom de uma prática de fazer um trabalho muito decente, que agrada a Deus e que agrada a sociedade e a igreja. E muitas vezes você está com essa lâmpada debaixo da cama. E você tem um dom que você não quer fazer e ele está escondido. Preciso, gente, descobrir esse dom que você tem. Qual desses dons que nós podemos ter mais constantemente? Que você pode ter assim, não, um desses dons eu tenho. Vamos lembrar aí, qual desses dons você pode dizer assim, eu me deparo com esse dom aqui. Esse dom está comigo. Eu identifico muito com o conselho. Então, aqui temos aqui os 7 dons, né? Sabedoria. Quem identifica aqui com a sabedoria? Deus. O próprio Deus, né? E mais, os outros dons aí, vamos lembrar? Vamos lembrar qual desses dons você identifica com ele? Mas colocou o medo que eu coloquei aqui. O temor de Deus. Esse todos nós devemos ter, né? Todos têm o temor de Deus. O temor de Deus, quem não tem um temor de Deus, não pode viver os outros dons. Né? Para viver os outros dons, precisa, primeiro passo, ter temor de Deus. Não é ter medo de Deus, não, gente. Temor de Deus não significa você ter medo de Deus. Deus você não pode ter medo dele. Né? Você tem com Deus, você tem coragem. Ter medo de fazer as coisas que nos afastam de Deus. Ter medo de pecar. Ter medo de nos afastar de Deus. Esse sim, nós devemos ter medo. O temor de Deus significa isso aí. Agora, eu preciso me identificar com um desses temores, com uma desses 7 dons. Porque se não você não identificar, meu Deus, de que lugar eu estou aqui, então? É assim, a ciência, a ciência, piedade, devemos ter um pouquinho de cada um desses, né, Deus? fortaleza, conselho, e sabedoria, entendimento, tem um pouquinho de cada um desses. De cada um tem que ter, né? O conselho. Quem é mais voltado para dar um conselho aqui? Né? Isso é bom. Alguém que sabe dar um bom conselho. Agora, cuidado com o conselho, viu? Se você não souber, diz que
conselho não, né, se fosse coisa tão boa, não dava, né? Mas o conselho é Tinha assim. que ser fácil. Mas o conselho é assim. Todo conselho que a gente Na dá, matéria, O conselho nas matérias da escola era ciência. é ciência? Eu tirava 10, não lembra não? É. Tirava só 10. Então, gente, são partes importantes que você tem dentro de você 7 dons. Só falta alguém vai dizer assim, eu não tenho nenhum desses dons. Tem. Você tem todos esses dons aí dentro de você. Você tem todos, agora precisa despertar esse dom. Né? Quantas vezes você tem uma inteligência tão estupenda e você não pratica ela? Ela está debaixo de 7 capas, de coisas assim, de sujeira que não deixa você descobrir. Então vamos pedir a Deus esses 7 dons. Vamos pedir a Ele que venha iluminar cada um de nós. Porque aqui aconteceu há 2000 anos atrás. Os apóstolos estavam de uma forma tão problemática com a vida deles que eles estavam com medo de abrir a porta da igreja. Porque diz, não, lá eu falo igreja aqui para nós hoje, mas era sinagoga, viu gente? Eles tinham medo de abrir a porta da sinagoga, eles chegavam dentro da sinagoga, a igreja, de portas fechadas para poder fazer as celebrações deles, para rezar. Porque estava com o quê? Com medo. Estava com medo. Não tinha coragem. Não tinha sabedoria para lembrar na sua mente o que Jesus ensinou para eles. Olha bem o que estava cheio com eles. Eles faltavam todos esses dons porque estava fechado a cabeça deles. A cabeça deles não lembrava de nada do que Jesus ensinou para eles. E por isso que nós, quando temos um problema na nossa vida, peça a Jesus que manda, envia, Senhor, o Espírito Santo. Envia, Senhor, os 7 dons para mim, porque eu preciso tanto deles, né? Eu preciso tanto desses dons. Então aí, minha gente, aqui a gente percebe que esses dons que o Espírito Santo dá para nós, é esses mesmos dons que os apóstolos estavam lá de porta fechada, sem fazer nada, com medo. E aí, apenas eles, juntamente com Maria, pede, Maria, a mãe de Jesus, ela antecipa tudo. Não, Jesus prometeu para nós, nesse Pentecostes, que eles estavam celebrando lá o Pentecostes, não era o Pentecostes de Jesus. Não era a descida do Espírito Santo, não. Eles celebravam a festa antiga, em Jerusalém, uma outra festa que também dava o nome de Pentecostes. Por isso que chamaram que nesse Pentecostes, Senhor, venha a sua promessa que o Senhor prometeu. Foi nesse momento, nesse cenáculo, em reunião, que diante da oração dos apóstolos, junto com Maria, desce Jesus. Eu falo, Jesus, o Espírito Santo, desce chamas de fogo em cada cabeça dos apóstolos. Inclusive, a única mulher que estava naquele meio era Maria, a mãe de Jesus. Maria recebe também. E naquele momento, a cabeça deles abre, porque entra esses 7 dons. Entra a sabedoria. Entra tudo o que eles precisavam para proclamar e gritar e falar forte o nome de Jesus. Onde Pedro teve a coragem de abrir as portas da igreja, abriu tudo e foi lá para a praça, no meio da praça, e gritou tudo que os romanos, que os fariseus precisavam ouvir. Que eles, a partir daquele momento, que eles não teriam mais medo de nada. Eles lembraram tudo do que Jesus falou para eles, ensinou para eles. E aí ele diz, vocês mataram Jesus de Nazaré. Vocês fizeram tudo o que vocês fizeram com ele, mas ele ressuscitou. Ele está aqui. Ele está vivo. E vocês não têm mais poder sobre ele, a morte não tem mais poder sobre ele. E Pedro gritou alto, isso foi Pedro, o discurso de Pedro. E naquela tarde, os apóstolos reunidos, onde eles gritaram com essa força toda, eles falavam de voz alta, Pedro falava de voz alta, e aquele povo vieram correndo, e aquele povo tudo bêbado, achou que estava bêbado. Quando eles vieram, acharam que os apóstolos tinham embriagado, mas não era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava com eles, eles tinham recebido o fogo, o batismo do Espírito Santo. E ali Pedro proclamou e falou alto naquela tarde,
onde a voz de Pedro, que ele falava, gente, olha que incrível, olha que incrível. Ali naquela multidão de gente, naquela festa em Jerusalém, encontrava gente de todos os cantos da terra, os países de diversas línguas. Onde, esse homem está falando aqui na voz dele e nós estamos entendendo a nossa língua. Então, seja ele romano, seja ele inglês, seja ele japonês, seja ele africano, seja ele português, todos eles estavam ouvindo Pedro falando na língua dele. Ou seja, o Espírito Santo traduzindo a voz de Pedro na voz de cada nação. Olha bem, o papel do Espírito Santo é unificar. O papel do Espírito Santo não é dividir ninguém. Ele não vem para dividir, ele vem para unificar o povo de Deus. Por isso que a voz, a palavra de Deus proclamada, ela é mundialmente. Todos nós entendemos da mesma língua. Assim como Pedro falava naquela tarde, aquele povo ouviu tudo na língua dele, de cada um deles. Né? Assim fala a leitura. E aqui você percebe que aquele povo naquela tarde foram batizados e pediram batismo aos apóstolos, mais de 3.000 pessoas, que aqui na leitura não fala. Mais de 3.000 pessoas foram batizadas naquela tarde. Quando Jesus falava, ide pelo mundo afora, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o primeiro passo dos apóstolos. E aqui a gente percebe que nessas leituras que nós fizemos nesse tríduo, desses dias que tivemos aqui na nossa comunidade, ontem a gente ouviu uma das leituras que a gente era para ter feito ontem na vigília, mas essa leitura me tocou muito. Quando fala da primeira separação de um povo único, de uma família, de uma nação que falava a mesma língua, que queria construir uma cidade grande e que dentro do centro dessa cidade eles queriam construir uma grande torre que ligasse a terra ao céu, ou seja, uma passagem da terra para o céu. Quem quisesse ir para o céu é só subir nessa torre, né? De degrau em degrau e ir lá para o céu. Era muito bom assim, não era? Não precisava de morrer, não. Para que morrer, né? Não precisava de morrer. Você queria ir lá para o céu, subir para lá para o céu. Queria sair lá do céu, descer para a terra, descer para a terra. Era uma passagem, né? Olha que juiz desse povo, né? Eles queriam fazer assim. E Deus viu que aquele povo estava pensando tudo errado, né? Viu que aquele povo estava querendo usar a sabedoria dele para fazer as coisas erradas. E aí, ali ia misturar tudo. Quem era bom e quem era ruim, ia tudo para o céu, e não sabia que era inferno e que era céu mais aí. Né? E aí, o que Deus fez com eles, disse, não, já que vocês estão querendo fazer isso, na construção dessa torre, que já estava bem alta, eles estavam fazendo tijolos e construindo. E aí, nesse tempo, Deus disse, não, eu vou mandar o meu espírito sobre esse povo e vou separá-lo. A partir daquele momento, cada um daqueles ali vai falar línguas diferentes. Está vendo? Ali foram separados o povo que os pedreiros pediam a massa, o servente não entendia mais, vinha com outra coisa, né, para construir aquela torre, o material. Ninguém ouviu mais, entendeu? A torre parou onde ficou. Porque ninguém soube mais do que o outro pedia o outro. Não entendia o que o outro queria. Assim foi separada as diversas línguas do mundo inteiro. Você pode ver, hoje tem muitos idiomas que nós sabemos, nós somos portugueses, né? Portugueses são vários países que falam a língua portuguesa, não é só o Brasil. Além do Brasil e Portugal, temos as outras ilhas, os outros países da África que falam português, mas tem os países que falam inglês, como os Estados Unidos, a Inglaterra e vários outros países. Então, são vários idiomas que temos, o inglês, o japonês, o francês, o espanhol. Cada um desses fala linguagem diferente. Né? Você pode ver que se nós somos portugueses, deparar com o inglês, você não entende uma palavra se você não estudar o inglês. Você não entende uma palavra do que o outro fala com você. Né? Ou então um japonês. Vê um japonês falando. Você não entende nada. Então, será como é que um pedreiro japonês vai pedir uma massa a um português?
né? Ele vai ter ele vai vir com outra coisa. Assim Deus confundiu a língua daquele povo. Mas para isso, Jesus, na vida de Jesus, esse Espírito veio para unificar, ou seja, Jesus confundiu, parou o serviço que era para Deus, que era para ter parado, e Jesus veio para abrir um novo idioma, uma linguagem que todos entendessem o Evangelho, a sua palavra. E ele veio para unificar esse Espírito. O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus é um só. E ele vem para unir a cada um de nós através dos dons, dos 7 dons. Cada um de nós temos uma tendência, uma vocação, uma missão, e essa missão é dirigida pelo próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. São diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Amém. O Espírito Santo vem para nos iluminar, vem para nos encorajar, que nós possamos colocar esses 7 dons em prática, viu, gente? O que eu quero pedir a vocês é isso, mais um pedido. Vamos tentar não memorizar tanto esses 7 dons, mas praticar, fazer com que ele desperte na nossa mente, na nossa cabeça, que esse Espírito Santo venha nos iluminar e nos tornar uma nova pessoa no meio da igreja. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com toda confiança, coloquemos-nos diante do Espírito Santo de Deus, desse amor do Pai, que nos abraça e nos fortalece, e peçamos com muita fé. A resposta é: ó Senhor, mandai vosso Espírito de amor. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Pai das luzes, que santificais a vossa igreja pelos sacramentos pasquais, concedei-lhe resplandecer no mundo a graça da comunhão fraterna, nós vos pedimos. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Pai de infinito amor, que enviais o vosso Espírito e renovais a face da terra, concedei às famílias o dom da verdadeira alegria, da mútua compreensão e da reconciliação, nós vos pedimos. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Pai da vida plena, que inspirais pensamentos e atitudes pacíficas, concedei aos governantes o dom da concórdia, do diálogo e da promoção da justiça em favor dos pobres e oprimidos, nós vos pedimos. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Pai de toda consolação, que derramais o bálsamo do Espírito sobre os corações feridos, concedei aos que sofrem no corpo e no espírito a graça de sentir aproximadamente e dar caridade fraterna nas comunidades cristãs, nós vos pedimos. Ó Senhor,
mandai o vosso Espírito de amor. Faça seu pedido, a sua prece ao Espírito Santo de Deus, nesse momento, no silêncio do seu coração. Fale com Jesus nesse momento. Confia nele, acredite nele. Atendei, ó Deus de bondade, os nossos pedidos, as nossas preces, formuladas em voz alta, mas também, Pai, ouviste as preces, os pedidos de vossos filhos aqui dentro desta igreja. Atendei-os em nome de vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim, Pai bondoso, neste dia consagrado ao dom do Paráclito, escutai com benevolência as nossas súplicas e transformai-nos à imagem do vosso Filho. Ele que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantamos o nosso canto das ofertas, onde iremos apertar para podermos ofertar nesse momento, inclusive o nosso coração a Deus. Né? Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater. Ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que tem o folheto, vamos no 18, 19, né? Pode cantar esse refrão que está abaixo, né? Irmãos e irmãs, celebrando este dia pascal da solenidade de Pentecostes, demos graças a Deus, Pai misericordioso e cheio de amor. Glória a vós, Senhor, graças e
enviaste o vosso Espírito sobre a comunidade aqui reunida, a comunidade cristã nascente, e a enlaçastes na força do vosso amor. Glória a vós, Senhor, graça e louvor. Hoje, nossa comunidade reunida vos louvo e bendiz, pois para levar à plenitude os mistérios pascais, derramaste sobre nós, os vossos filhos, o Espírito Santo prometido. Glória a vós, Senhor, graça e louvor. O vosso Espírito Santo, Criador e santificador de tudo, é o guia da Igreja, e quem dá a todos os povos, raças e línguas o dom da unidade da fé. Glória a vós, Senhor, graça e louvor. Derramai sobre nós a força do vosso Espírito Santo e conduzi-nos nos caminhos da vida. Glória a vós, Senhor, graça e louvor. Recebei, ó Deus, este louvor pascal que vos dirigimos neste dia santo de Pentecostes. Por esta participação na liturgia, nossa ação de graça solene e sincera chegue até vós com muita fumaça de incenso. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E agora, guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós, e por nós elevemos as mãos ao Pai, e juntos rezamos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezamos pela paz, juntos pedimos pela paz do mundo. O mundo está carente de paz, as famílias estão carentes de paz. Que o Espírito Santo derrama as bênçãos da paz, como Jesus disse aos apóstolos hoje. A paz esteja convosco. Que essa paz reine entre nós. Juntos, Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nesse amor de Cristo, saudai uns aos outros com o gesto de comunhão fraterna. A paz de Cristo, a paz de Cristo. Jesus me disse que somos todos irmãos. A paz de Cristo, a paz de Cristo. Jesus me disse que somos todos irmãos. Chegou a hora de apertar a sua mão. Jesus me disse que somos todos irmãos. A paz de Cristo, a paz de Cristo. Jesus me disse que somos todos irmãos. A paz de Cristo, a paz de Cristo. Jesus me disse que somos todos irmãos. Jesus presente que agora nos convida a fazer parte do seu banquete. Quem pudesse ajoelhar nesse momento, ajoelhe, porque Jesus, diante de Jesus, todo joelho se dobra. Debaixo do céu, na terra, no mar, onde quer que seja. Jesus é o Senhor da glória.
Jesus é o Senhor da nossa vida. E Ele, como Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Ele está presente em cada sagrado, em cada desse momento. Ele agora quer ser o nosso alimento. Peça a Jesus nesse momento que venha curar nossas feridas, cura as nossas mágoas, cura o nosso coração para receber Jesus agora nesse momento. Jesus, venha até nós, restaura meu coração, tira todo o ódio, toda a vingança, toda a discórdia, tudo aquilo que me atrapalha de receber vós nesse momento, Senhor. Que Ele venha restaurar a nossa vida e que puder agora, vamos junto comigo rezar para receber Jesus na Eucaristia. Quem não puder, reze também para receber Jesus espiritualmente. E junto comigo vamos rezar. Senhor Jesus, o vosso corpo que vou tomar agora, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa vontade, seja sustento e remédio para a minha vida. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Felizes somos nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde nesta vida e para a vida eterna. Amém. Para a beleza da vida, presente de amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Dá-nos teu Filho, Senhor, vem, Senhor, sustenta no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como Ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, vem, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco falar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, vem, Senhor, sustenta no pão e no vinho, a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei a Deus do meu amor. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me
sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos. Aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, nós podemos nos sentar para alguns pequenos avisos. Então, gente, primeiro passo, nós hoje, em Pentecostes, tivemos celebrações durante esses dias, né? Terça-feira agora, dia 10, teremos missa, tá? Dia 10, 5 horas da tarde, não, 6 horas, né, filho? 6 horas. 6 horas a missa aqui, terça-feira. Então, todos estão convidados para a missa. E dia 10. E dia 15, gente, de hoje, dia 15 é daqui dia? Domingo, né? Hoje é 8, né? Dia 15, domingo, começa a novena de São João Batista. Ó, o Deusmir está falando que as pessoas que vão fazer o juramento também vai ser nessa missa agora. Nessa Da missa, Crisma. né? Ele falou assim. E deve ter confissão também, eu creio. Com certeza ele veio para atender confissão, viu? Para quem está com dúvida, quem está querendo estar de bem com a igreja, para continuar recebendo a Eucaristia, né? Não podemos perder a oportunidade de receber a comunhão, gente. Nossa, a gente sente um aperto no coração quando vê as pessoas não virem para a fila da Eucaristia, alguma coisa está acontecendo, né? Eles não são, mas ele falou para mim na Mereza que o dia que eles fossem fazer o juramento aqui, que ele não ia atender confissão. Mas não dá para atender todo mundo, não. É pouquinha gente. Então, é terça-feira, às 6 da tarde, viu? O padre está aqui, ninguém sabe a hora e não sabe o que se vai vir com antecedência para atender confissão com todo mundo, né? Mas é bom que quem quer confessar não perda a oportunidade. Ele não nega. Pessoa que Ele nunca diz assim, eu quero confessar, eu digo, não, eu não vou atender. Ele atende, se eu estiver aqui dentro, na hora da missa, pois ele não sabe dizer não, igualmente eu, né? É muito importante. A outra coisa é que a crisma já está marcada, viu? Dom Moacir vai vir para Boa Vista, vai atender a crisma aqui na nossa comunidade, tá bom? Dia 26 de setembro. Olha que graça, né? 26 de setembro, 5 horas da tarde. 5h30, né? Não? 5 horas da tarde. Tá bom? É o horário. Eu não sei nem que dia da semana que dá. Você já viu que dia da semana? Sexta-feira. Então, vai dar na sexta-feira, 5 horas da tarde. Ele está, e Padre Nildo quer trazer a Vereda Alegre toda também para cá e mais outras comunidades que ele quer dividir os crismandos da paróquia. Uma parte vem aqui para Boa Vista. Tanto que ele disse, olha, Diácono, nós queremos que a celebração seja campal, que a igreja nossa é pequena, né? E se vem mais comunidade de fora para a crisma, então vai ter que ser aí na praça mesmo. Né? É muita gente. Que bom, né? Que pela primeira, segunda vez vem do Moacir e ele quer vir para conhecer a Boa Vista de dia, porque ele esteve aqui numa missa aqui da padroeira, ele chegou à noite e disse que não conheceu a Boa Vista não. Eu quero ver a sua comunidade de dia.
Você não vai ter mais Não, a outra parte, gente, porque como eu comecei falando, domingo que vem começa a nossa festa de São João. A novena de São João Batista está aqui já nos folhetos. Era para mim passar para todo mundo. Eu passei uma parte aí essa semana, mas foi pouco. Era para trazer hoje, mas faltou papel, né? E aí, e a gente quer trazer mais, a partir de terça-feira que vocês vierem, vocês podem pegar que vai ter folheto aqui de São João para domingo, se sua família está, qual o dia que está, tá bom? Então aqui eu vou ler para vocês já terem uma noção. Festa de São João Batista 2025, novenário 15 a 23 de junho. A animação da festa depende de você. Os noiteiros de cada noite serão responsáveis pela formação da sua equipe de liturgia. Tá vendo? Vocês é que tem que tomar conta, né? A gente vai correr atrás de formar. Como diga, a equipe de liturgia da celebração pela animação da noite. A primeira noite será dia 15, domingo, celebração da palavra, que nesse dia de hoje a 15, né? Então a celebração da palavra será 8 horas da manhã. Ou seja, não vai tirar nada da celebração, tá? A celebração da palavra será 8 horas da manhã e à noite será a novena. Os convidados da noite são Leotina e Ana, Ivo e família, Ivan e família, Amauri e família. E a segunda noite, dia 16, segunda-feira, os convidados serão Davi e família, Mateus e família, José Batista e família, Vicente e família, Deusdete e família. Da terceira noite, dia 17, terça-feira, os convidados serão José e família, Joelito e família, Lindaura e família, Almi e família. E o convidado especial, aqui nós colocamos entre parênteses, o texto dos homens. É o dia dedicado ao texto dos homens, que será na terça-feira, né? A terceira noite. A quarta noite, dia 18, quarta-feira, convidado será Joaquim, Francisco e família. Eu estou separando de nome de Joaquim, que são 3 Joaquim que tem aqui, né, na comunidade. Aí quando eu falo Francisco, já sabe quem é ele, né? Então, Joaquim, Francisco e família, Valdemir e família, Valdeir e família, Alípio e família. A quinta noite, dia 19, quinta-feira, adoração ao Santíssimo Sacramento. Esse dia terá uma celebração mais longa por causa da adoração, né? Convidado será Renato e família, Evilásio e família, Domingo e família, Joaquim e família, João Xavier e Nilza. A sexta noite, dia 20, sexta-feira, convidado será Vilso e família, Ana Santos e família, Maria Santana e família, Joaquim e família. Esse Joaquim deverá ser a família do Vilso, viu? O convidado especial dessa sexta-feira será o texto das mulheres, tá? Então nós separamos, que o texto das mulheres faz na quinta-feira, no dia da adoração do Santíssimo, nós separamos as mulheres para a sexta-feira, tá bom? E a sétima noite, dia 21, sábado, convidado será Alzira e família, Marisete e família, João Evangelista e família, Giovanni e Romas e família. Oitava noite, dia 22, domingo, celebração da palavra, 8 horas da manhã. Convidados, Sansão e família. E Ceiça não é família não, viu? Sansão e Ceiça, que só tem eu estou doido. Flávio e família, Gilberto e família, Romário e família. A nona noite, dia 23, segunda-feira, dia da fogueira. Celebração da palavra, 19h30. É a celebração da fogueira, né? Convidado toda a comunidade. Dia da fogueira não tem convidado especial. Toda a comunidade faz parte dessa festa. E dia 24, nascimento de São João Batista. Dia 24 será na terça-feira. Será uma celebração da palavra, 9 horas da manhã. Como é dia santo, nesse dia nós temos a celebração da palavra 9 horas. Nesse dia 24, eu deverei estar na festa de São João Batista em Barreiras, às 18 horas, lá em Barreiras, e às 9 da manhã aqui na Boa Vista. Tá bom? Esse dia 24, porque sempre a gente é convidado lá para esse dia. Terminou? Especial.
Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo. Nos conceda a alegria de sua bênção. Amém. E a plenitude dos dons do mesmo Espírito Santo. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder, purifique agora os nossos corações de todo mal e nos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, nos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E que o Senhor assim nos dirija a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio Pela de nós. intercessão de nossa querida Mãe, desça sobre nós, sobre nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Cantemos o canto na Tudo divino, vamos abrir sua morada, pra bandeira do menino ser bem-vinda e ser louvada. Deus salve esses devotos, pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. A bandeira acredita que a semente seja plantada, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa, que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Assim como os três magos que seguia a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. Nos tratados vai escrito que ele voltará de novo, e o rei será bendito, ele nascerá do povo. Vamos levantar a mão para o alto, vamos dar o viva que corta, o Divino Espírito Santo. Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Viva a comunidade reunida! Viva a Igreja Católica! Viva o Papa Leão! Tudo por Maria, nada sem Jesus, tudo por Jesus, nada sem Maria. Viva Maria Santíssima! Assim vamos de paz, sempre nos acompanha. Graças a Deus.